O ciclone extratropical, formado no último domingo na região sul do Brasil, já deixou um rastro de destruição com um total de 32 mortes, sendo 31 no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. As autoridades locais estão em alerta devido às condições climáticas adversas previstas para os próximos dias. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora o Gerardo Portela, que é engenheiro especialista em risco e segurança. Deixa eu dar o meu boa noite aqui para o Gerardo Portela. Vamos lá? Gerardo Portela, muito boa noite. Bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo Olhar Digital News. Muito obrigada, Gerardo. E nós vamos falar também com a meteorologista Ana Lúcia Frone, de Macedo. Boa noite, Ana Lúcia. Bem-vinda. Boa noite a todos. Ana Lúcia, vamos começar com você. Eu gostaria que você explicasse um pouco para o nosso público o que é um ciclone e quais são as características, não é, desse fenômeno que se apresentou no sul do Brasil e até quais são as previsões, né, para os próximos dias. Olha, um ciclone como esse é chamado extratropical. Ele é diferente de um furacão daqueles que a gente vê no Japão, nos Estados Unidos. Ele acontece uma situação sempre ligada a uma frente fria. Então, é uma frente fria que acaba fazendo um vórtice, como se fosse uma água descendo pelo ralo, se descendo a pia pelo ralo, ele forma um vórtice. E aí ele ganha velocidade e causa os estragos que a gente tem visto. Normalmente está associado a uma frente fria no continente. Nesse caso, o oceano, neste caso, o ciclone ele passou pelo oceano e a gente teve vários problemas nas regiões litorâneas. E a chuva mesmo, ela foi causada pela frente fria, que passou bem devagarinho. Foram dois problemas. O ciclone perto da costa e a frente fria passando muito devagar e recebendo muita umidade do continente, vindo da Amazônia, causando essa chuva intensa que provocou todos esses desastres no estado do Rio Grande do Sul. E agora, esse ciclone ele já passou, ou seja, ainda esperamos ainda mais fenômenos como chuvas fortes que ainda possam causar algum estrago grande na região sul? Olha, esse ciclone estava no mar e ele foi agora para alto mar. Essa frente fria vai passar devagarinho e vai deixar de existir, o tempo vai abrir, vai esfriar, mas a gente já tem expectativa de mais duas frentes frias passando pelo estado do Rio Grande do Sul, talvez não com tanto vento, mas com chuvas previstas equivalentes a essa, ou seja, tudo que o Rio Grande do Sul passou nos últimos dias pode se repetir mais duas vezes nos próximos 15 dias. Puxa, pois é, preocupante. Agora vamos falar lá com o Gerardo, que eu gostaria de saber um pouquinho sobre segurança, não é, Gerardo? No caso, quais as ações governamentais existem, se é que existem ou deveriam existir, para deixar a população mais segura em casos como esse? Bom, um fenômeno como esse, ele envolve uma magnitude de energia extremamente elevada. Então, como terremotos, maremotos, tsunamis, furacões, ciclones, eles têm essa característica de uma quantidade de energia que o homem não consegue controlar. Ou seja, uma vez que as informações foram bem aqui anunciadas pela colega meteorologista, explicadas, entendidas, elas precisam ser repassadas para a população, pelas autoridades, para que a população entenda o que vai acontecer, a possibilidade de danos que podem ser bem altos, danos altos, e isso pode sim resultar na necessidade das autoridades designarem onde serão os abrigos, como serão as rotas de fuga, para que a população possa entender a necessidade de se deslocar de determinadas áreas mais vulneráveis para esses pontos de encontro mais robustecidos em termos estruturais para suportar uma eventualidade de repetição desse fenômeno.
Gerardo, porque eu até queria saber se você vê muita diferença da nossa cultura aqui brasileira, até por não ter tantos fenômenos graves assim no nosso território, porque nós temos nos Estados Unidos, nós temos os furacões, o Japão com seus terremotos e na Europa agora tivemos essa onda de calor recente. A forma como o Brasil lida com esses fenômenos, com esses desastres naturais, ela é diferente? Os fenômenos eles têm um potencial de impacto em qualquer lugar do mundo. Porém, o que faz diferença é, sim, a cultura de segurança local que vai indicar qual é a atitude das autoridades e a atitude da população. É um combinado da atitude das autoridades com as atitudes da população que fazem a diferença em número de vítimas, principalmente vítimas humanas. As perdas materiais, quando você não tem uma frequência de eventos alcançando a Terra, porque esses ciclones ocorrem em alto mar, mas quando eles começam a alcançar a Terra com uma frequência maior, isso também leva a um questionamento se nós não precisamos rever os requisitos de construção nessas áreas sujeitas a esses fenômenos, porque você precisa construir de forma diferente. Então, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, você já tem uma cultura de segurança mais robustecida, mais forte. Então, já a construção já incorpora alguns elementos de prevenção. E as pessoas, diante do anúncio bem feito pelas autoridades, já sabem como proceder. Então, desde criança, elas já são educadas, já sabem que devem se dirigir a um local e não ficam esperando o fenômeno começar a causar danos para tomar essa ação que salva vidas, que é se dirigir a um local seguro, designado pelas autoridades, seguindo as orientações da Defesa Civil. Ou seja, na sua opinião, até, Gerardo, temos muito a desenvolver ainda nessa prevenção desses eventuais acidentes climáticos que nós, porventura, podemos enfrentar aqui no país e em outras situações, não é? É verdade, a gente já está acostumado com a nossa situação de chuvas de verão, a gente sabe as consequências e tem dificuldade de lidar com as chuvas de verão. Imagine fenômenos com muito mais energia em menor espaço de tempo, como é o caso dos ciclones ou, eventualmente, até furacões, que possam ocorrer. Então, os danos vão ser muito mais severos. Nós precisamos rever a nossa forma de percepção de risco e as autoridades devem estar à frente dessas ações de orientação da população e prover uma infraestrutura mais robusta, tanto de vias, para que possa alcançar esses pontos de encontro robustecidos, como também recursos técnicos mesmo para fazer resgate e tudo mais. Nós verificamos aí, nesse caso, infelizmente, uma falha durante o resgate. Sabemos que os resgatistas trabalham com todo o empenho, mas houve um cabo que se rompeu durante o resgate, lamentavelmente. Então, há muito que se melhorar na nossa estrutura de resposta à emergência. Uhum. Agora, eu queria saber da Ana Lúcia, não é? Com essas mudanças climáticas que nós temos visto, Ana, esses desastres naturais devem ficar ainda mais frequentes? Ou seja, qual é, digamos, a parcela de culpa, não é, do homem para essas mudanças tão severas? Olha, a expectativa é que os desastres se tornem mais frequentes, mais intensos, mas, simultaneamente, o desastre ele vai ser contrabalançado com a falta. Então, a gente espera que haja desastres de excesso de chuva e, no mesmo local, você tem a falta de chuva. As coisas vão ser extremas e, mesmo na média, vai fazer alguma diferença. As pessoas, no Brasil, elas têm um hábito de, por exemplo, esse ano choveu muito, mas ano que vem não vai acontecer. Aí, se no ano seguinte não acontece, as pessoas voltam e constroem as casas nos mesmos lugares, que aí o doutor Geraldo pode me confirmar ou não. E a gente tem uma cultura terrível. Agora, a gente está com um aquecimento do planeta, já está provado. O El Niño é um fato muito grave para o Brasil, ele vai causar inundações ao longo desses próximos meses, no sul e no sudeste, talvez no centro-oeste, e a gente espera também uma estação seca muito grave no Nordeste, porque o El Niño traz seca no Nordeste. Então, as coisas vão tender a ser mais fortes. Não só vão acontecer como já aconteceram, mas elas têm uma tendência sempre a ser mais intensas, porque a gente tem mais energia na atmosfera
E isso faz com que todos os sistemas fiquem muito mais fortes. Agora eu queria até ouvir do Gerardo a opinião dele, se é isso mesmo que a Ana Lúcia comentou, não é, Gerardo? Perfeito, o posicionamento da doutora Ana Lúcia, ela indicou um aspecto importantíssimo, que é a ocupação do espaço urbano. Então, se a gente tem dificuldade de construir habitações que suportem as chuvas de verão, imagine quando a gente tem fenômenos com maior severidade como esses, né? Então, eu concordo plenamente com a colocação da doutora e reforço que nós precisamos rever a solução de habitação no país e não permitir que esses bolsões cada vez mais se ampliem, gerando áreas vulneráveis, principalmente com essas previsões científicas de agravamento e da severidade desses fenômenos, com extremos de aquecimento, como a doutora falou, e de chuvas intensas. Então, nós temos aí um cenário que precisamos gerenciar. É o gerenciamento de riscos, e começa a ficar crítico na medida em que demoramos a responder, a criar um plano de ocupação do espaço urbano mais racional, mais baseado na técnica e na ciência, do que propriamente de uma ocupação desordenada à mercê de áreas desocupadas, justamente porque são perigosas. Tá certo. Conversamos aqui com o Gerardo Portela, interessantíssimo engenheiro, especialista em riscos e segurança. Gerardo Portela, muitíssimo obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite, eu aqui agradeço. E também quero agradecer a presença da meteorologista Ana Lúcia Frone de Macedo. Doutora Ana Lúcia, muitíssimo obrigada por participar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Espero ter esclarecido as dúvidas de todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Pois é, pessoal, um assunto muito sério que temos que levar, assim, em consideração e sempre debater, não é? Até para encontrar soluções, como vocês viram, são coisas que podem, sim, ser melhoradas como uma prevenção.